Olá, meu nome é Natália Carvalho e eu vou falar sobre o experimento da polia de garrafa PET. Nossa proposta tem como objetivo introduzir a segunda lei de Newton e observar a relação entre massa, aceleração e força. Por conta da pandemia do coronavírus, era de nossa preocupação que o aluno conseguisse realizar o experimento com o uso de materiais encontrados em sua casa. Dito isso, vamos aos recursos utilizados. Você vai precisar de garrafa PET, linha de costura, tesoura, palito de churrasco, caixas de fósforo e fita adesiva. Não esqueça do celular para gravar o experimento e obter o intervalo de tempo. Antes da montagem, gostaria de lembrar que esse e mais materiais podem ser encontrados no nosso blog, PIBID de Física UFRJ. Do lado esquerdo, podemos observar a imagem do roteiro dessa atividade que foi aplicado no Colégio Pedro II, campus Humaitá 2. Nele estão especificações do experimento, tanto relacionado à montagem, quanto as perguntas que serão feitas posteriormente aqui. Primeiro, comece cortando a parte de cima da garrafa. Agora, corte o gargalo, como mostra no vídeo. Faça furos nas laterais, de forma que eles fiquem mais ou menos na mesma direção. Insira um palito em um dos buracos e antes de atravessar pelo outro lado, insira o gargalo da garrafa, como mostra no vídeo. Depois, atravesse normalmente. Faça cortes na parte da frente e na parte de trás da garrafa, de forma que quando a linha for colocada, não haverá nenhuma obstrução no caminho. Faça também cortes nas laterais, para que facilite a fixação do nosso instrumento numa superfície plana. Agora, com a ajuda da fita adesiva, fixe a sua polia numa superfície plana, de forma que ela fique inclinada. Com o nosso instrumento fixo, podemos passar agora a linha de costura através de alguma das fissuras presentes no gargalo da garrafa. Agora, amarre uma caixa de fósforo em cada ponta da linha, de forma que fique uma na mesa e a outra pendurada, conforme a imagem demonstra. A realização do experimento foi dividida em duas partes. Na primeira parte, pedimos para que colocassem 10 palitos na caixa pendurada, aumentando assim sua massa. Depois, meça quanto tempo essa caixa demorou para atingir o chão. Agora, inverta. Coloque a gaveta com os fósforos na caixa da mesa e coloque a gaveta vazia na caixa pendurada e meça novamente. Na segunda parte, pedimos para que eles refaçam o experimento com a mesma quantidade de palitos na caixa pendurada. Já na caixa que está na mesa, coloquem o dobro de palitos e vejam o que acontece. Nós sugerimos aos alunos o uso de aplicativos de filmagem gratuitos para se obter o tempo, pois com o cronômetro de celular ou de relógio não se obtém a decisão necessária. Agora, separamos algumas perguntas que foram feitas na primeira e na segunda parte do experimento. Você notou alguma diferença quando a maior massa estava na caixa pendurada e quando ela estava na mesa? O que aconteceu com a massa total do sistema entre uma situação e outra? Em qual das duas situações a força que puxa o sistema é maior? Agora, vamos ver as perguntas que foram feitas na segunda parte do experimento. Você notou alguma diferença no tempo em que a caixa com o dobro de palitos demorou para atingir o chão? Qual? O que aconteceu com a massa total do sistema entre uma situação e outra? Em qual das situações a força que puxa o sistema é maior? Em resumo, temos que na primeira parte do experimento, um dos objetivos era que o aluno percebesse que a massa total do sistema não muda, já que os palitos eram trocados apenas de uma caixa para outra. Além do fato de que a força que dá início ao movimento é o peso da caixa pendurada, que no caso é maior na primeira situação.
O objetivo é estabelecer as bases para criar uma discussão que leve à conclusão de que a força resultante deve apresentar relação direta com a aceleração para a mesma massa. Na parte 2, é importante que o estudante perceba que, ao adicionar mais palitos na caixa da mesa, a massa total do sistema é aumentada, mas a força que provoca o início do movimento é sempre a mesma, já que o peso da caixa pendurada não é modificado. O objetivo é encaminhar uma discussão que leve à conclusão de que a aceleração deve apresentar relação inversa com a massa para a mesma força resultante. Assim, chegamos ao fim da nossa atividade. Muito obrigada pela participação. Um agradecimento especial à CAPES e à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que me proporcionaram a participação no projeto PIBID. Agradeço também ao professor Carlos Frederico pela orientação e aos coordenadores Deise Viana e Vitor Vânio Soares.